saúde. Você com certeza aí ou você já passou por Anápolis, já visitou, já conheceu, ou até já ouviu falar, ou até mora na cidade de Anápolis, né? Essa diocese, ela tem uma história incrível. E é isso que você vai conhecer no vídeo de hoje. A imagem de Santa Ana. Então, tudo começa quando a comitiva de Dona Ana das Dores de Almeida vem passando pela fazenda das Antas. Aí a imagem que estava num cesto de madeira cai no chão com o peso. E o peso era tão grande, que os peões, né, que na época eram os empregados, foram tentar erguer a cesta com a imagem, mas ninguém conseguia erguer. Então Dona Ana entendeu que era desejo de Santa Ana de permanecer naquele local. Então ela até exclamou, né? Será a padroeira de uma grande cidade, sede de um rico fértil município, cujo povo há de ser por ela abençoado. Então ela prometeu que entregaria essa imagem à primeira capela que fosse construída naquele local. Foi aí que a imagem voltou ao seu peso normal. Depois disso, eles conseguiram seguir caminho, né? Mais tarde, no ano de 25/4 de 1870, seu filho, Gomes de Souza, se muda para essa fazenda, né? E ele consegue dos fazendeiros a permissão para poder construir a permissão lá, os terrenos, para poder construir a capela de Santa Ana, né? E ele fez isso justamente para cumprir a promessa da mãe, que fez aquela promessa de deixar a imagem a primeira capela que fosse construída naquele local. Então, Dom Joaquim Gonçalves de Azevedo, né, concede a licença, o bispo da época concede a licença para poder construir a capela e dá a bênção da pedra fundamental. Para quem não sabe, a pedra fundamental, ela é uma bênção que é dada ali para a obra como um todo, né? E é para lembrar que também aquela construção daquela igreja visível é a imagem visível da igreja que você somos. Então esse é o simbolismo dessa bênção da pedra fundamental. Aí sim foi realizada a construção da igreja, né, da capela, e Dona Ana entrega a imagem para a capela. E foi surgindo ali um povoado, né, em torno dessa capela. E depois essa capela também ela foi se tornando um centro de assistência religiosa para o povo, para esse povoado que foi surgindo. Então, o padre Francisco Inácio da Luz administrava os sacramentos para o povo na época, né? E ele foi pároco lá de 1870 a 1875. Foi o primeiro pároco da igreja de Santa Ana. Em 1873 foi fundada a paróquia, né? A paróquia Santa Ana. Mas só em 1879 é que ela foi reconhecida oficialmente pela igreja, né, como paróquia. Foi elevada de capela à paróquia. Em 1944, Dom Emanuel Gomes, arcebispo de Goiás, trouxe para Anápolis um grupo de frades dos Estados Unidos para poder evangelizar o povo, né? Através da assistência às paróquias, da comunicação, que na época eram os rádios, né? Da educação, através das escolas, e da caridade, através dos hospitais. E
não parou só por aí, hein? O povoado foi crescendo, então foi necessário que se tornasse, então, esse povoado se tornasse uma diocese. Criação da diocese. Dom Antônio Ribeira de Oliveira, que era bispo auxiliar de Goiânia na época, em 1964, quando ele veio fazer uma visita pastoral a Anápolis, ele mencionou oficialmente, pela primeira vez, né, a menção de que esse povoado se tornaria uma diocese. Aí, em 1965, foram proferidas algumas conferências, né, por Dom Fernando Gomes dos Santos, né, para explicar para o povo, né, aos leigos, a padres, a religiosos, sobre a criação dessa diocese. E numa dessas conferências ele falou da campanha chamada a Pró-Diocese de Anápolis, né, que tinha o objetivo de despertar nas autoridades mais interesse pela causa da diocese, né, dessa diocese que estava sendo criada. E através de esclarecimentos mais necessários, úteis, né, e práticos. Em 1966, com a presença de Dom Antônio Ribeira, lançou então a campanha Pró-Diocese de Anápolis. E com o tema, né? A igreja precisa da diocese e a diocese depende de você. O intuito dessa campanha era também despertar nos leigos a colaboração, né, do necessário para a diocese. Então, com o crescimento urbano de Goiás, foi necessário fazer uma redivisão dali das dioceses, né? Então, isso foi levado para o Concílio Vaticano II, e foi nessa oportunidade que a Diocese de Anápolis foi aprovada pelo Papa Paulo VI, pela bula Animarum Utilitatem, de 8 de outubro de 1966. Então, foi aprovada, né, em 10 de dezembro foi a solenidade, né, da elevação daquele povoado ali à Diocese. E agora, para finalizar, então, vamos conhecer então os bispos, né? Os bispos que foram parte da Diocese de Anápolis. Os bispos da Diocese. Então, o primeiro bispo, a Diocese teve apenas 3 bispos até agora, né? Até a data desse vídeo, foram apenas 3 bispos. Então, e o primeiro deles foi Dom Epaminondas, que tinha como lema "Na tua palavra", né? E ele foi bispo auxiliar da Diocese de Rui Barbosa. Também, né, ele participou do Concílio Vaticano II. Ele teve como legado e aplicou todas essas diretrizes do Concílio Vaticano II, todas elas na diocese dele, onde ele era bispo, né? E ele deixou como legado o incentivo ao trabalho dos padres e principalmente ao trabalho dos leigos. Ele então dinamizava os cursilhos de cristandade, a pastoral da juventude. Foi ele que trouxe os ministros extraordinários da comunhão para Anápolis. E ele também teve um empenho ecumênico muito grande também na diocese, né? Isso ele mostrou através do relacionamento que ele tinha com a comunidade ortodoxa e com a comunidade protestante. Dom Manuel Pestana Filho foi o segundo bispo da diocese. Ele continuou, né, no campo pastoral e administrativo, ele continuou a obra do seu antecessor. Foi ele que trouxe novas comunidades, né, novas formas de vida religiosa também para a Diocese de Anápolis, como
os franciscanos da Imaculada, os cônegos da Santa Cruz, as irmãs de Belém. Ele trouxe para a diocese. Foi ele que criou a faculdade São Miguel Arcanjo, que hoje é a atual faculdade católica, né, de Anápolis. E ele se destacou também muito na defesa da vida e da família. E atualmente a diocese tem como bispo, né, Dom João Wilk. Ele continua também a obra de seus antecessores, né, só que agora com novos enfoques, novas conquistas e também com novos desafios, com os novos desafios que vêm surgindo aí na diocese, né. E foi isso. Esse foi então o vídeo de hoje. Essa então é a história da Diocese de Anápolis. Se você gostou do vídeo, se esse vídeo te ajudou a conhecer melhor a Diocese de Anápolis, deixa seu like, compartilhe com mais pessoas, né? Porque se esse vídeo aqui foi bom para você, com certeza vai ser bom para outras pessoas também. Vai ser interessante para outras pessoas também, né? Então compartilhe esse vídeo. Se ficou alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, deixa aí nos comentários. Visita também a loja do Instagram. Tem uma loja lá no Instagram com vendendo terços, onde terços para você presentear alguém, terços para acompanhar as suas orações. Tem diversos modelos lá. E você também pode encomendar, fazer a sua encomenda do terço que você desejar. Tem lá as peças onde você pode escolher, né, qual você quer. Então, com preços incríveis. Então, vale a pena você visitar a loja do Instagram. E é isso, pessoal. Vou deixar para você esse vídeo aqui. Então, para você conhecer então as origens do nosso calendário. Sabe esse calendário que você usa aí? Ele tem origens cristãs. Você sabia disso? Se não sabia ainda, tem vídeo aqui explicando tudo isso para você. Então, e é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima.